Caríssimos irmãos e irmãs na fé, é com alegria que nós hoje nos reunimos para falar um pouco com vocês sobre esta liturgia deste domingo, esse domingo litúrgico, o 30º domingo do tempo comum. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre esses textos que a liturgia nos propõe na liturgia da palavra desse domingo, que são continuidade dos textos dos domingos anteriores, onde o tema central é o tema da oração, a oração que é este verdadeiro encontro com Jesus Cristo nosso Senhor, para que possamos assim, através desse encontro com Cristo, assumir a nossa missão de batizados, a nossa missão de comprometidos com a causa do reino de Deus. As leituras desse domingo começam com a primeira leitura do texto do livro do Eclesiástico, um texto muito expressivo, muito profundo também, onde fala desta oferenda agradável a Deus, aquele que com a atitude de receber essa misericórdia do Senhor se coloca verdadeiramente aos pés de Deus, aquele que não se vangloria de suas obras simplesmente porque se acham merecedores da salvação pelo que fazem, mas pelas suas atitudes, pelo seu comprometimento com o próximo, com o irmão. O texto do livro do Eclesiástico fala daquele que serve verdadeiramente a Deus na pessoa dos irmãos e das irmãs, favorecem este encontro verdadeiro com Ele, se comprometendo cada dia com a obra salvífica de Deus. Uma entrega plena, total, sincera, aquele que se coloca numa atitude de um verdadeiro crente no Senhor, daquele que vive com fidelidade a sua missão. É evidente que não se pode subornar Deus, e a primeira leitura fala disso. Não se pode subornar o Senhor, achando-se merecedores simplesmente porque é o melhor, é o maior, é o mais perfeito, mas colocando-se numa atitude totalmente misericordiosa em Deus, uma atitude misericordiosa para com o Senhor e, acima de tudo, é claro, naquele que quer verdadeiramente viver a sua fidelidade a Deus, olhando para o próximo, olhando para o outro, servindo com alegria, se dispondo a viver uma verdadeira e profunda intimidade com Deus, olhando para o outro, olhando para o irmão, olhando para o pequeno, olhando para aquele que necessita da nossa mão, do nosso braço, que necessita do nosso acolhimento e, acima de tudo, que necessita também conosco alcançar a salvação de Deus. É evidente que esta primeira leitura do livro do Eclesiastes está também intimamente ligada com o texto do Evangelho de São Lucas que este domingo nos propõe, onde Jesus, contando uma parábola, fala da atitude de oração de duas pessoas. Primeiro, da atitude do fariseu, que se coloca em oração como aquele que se acha justo, perfeito, como aquele que se acha o maior dos maiores. Mas é claro que, por outro lado, o fariseu não é o mal da história, não é? O fariseu é alguém conhecedor da lei, conhecedor da tradição judaica, e por isso é aquele que verdadeiramente vai fazer com que a vivência plena desta lei judaica seja cumprida. Mas a atitude do fariseu na oração, como nós vimos no texto do Evangelho de hoje, é uma atitude daquele que se acha melhor porque reconhece e exalta-se a si mesmo, não evidentemente exaltando a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, a ação de Deus na sua vida, mas aquele que de fato acha que tudo aquilo que ele recebe de Deus simplesmente é porque ele é o melhor, o maior. A outra atitude é a atitude do publicano. Os publicanos no tempo de Jesus eram aqueles que recebiam os impostos, que cobravam os impostos e que tinham também o seu pecado por si só, porque é claro que os publicanos sempre tiravam a sua comissão da cobrança dos impostos, até cobravam mais impostos do que o Império Romano exigia. Por esta razão se achavam pecadores, claro, a atitude deste publicano hoje mencionado por Jesus no Evangelho, e que vai ao templo para rezar, e diferentemente do fariseu, ele coloca-se numa atitude necessitada da misericórdia de Deus. A sua oração não é uma oração pelos seus méritos, não é uma oração porque se acha o melhor,
como fariseu, mas é uma oração daquele que necessita da ação de Deus na sua vida. Quer ser salvo pelo Senhor, mas mesmo sendo publicano, alcança a graça de Deus e por isso se coloca inteiramente no Senhor. Olha para Deus, olha para Ele, encontra-se verdadeiramente com Deus e se coloca: Senhor, preciso do seu perdão, reconheço a minha miséria e meu pecado, preciso da sua misericórdia, para viver com fidelidade, com amor à palavra do Senhor. E por isso Jesus disse: este publicano foi o que saiu do templo mais necessitado, mais justificado pelo Senhor, porque reconhece que na sua vida, a necessidade da sua vida é a presença de Deus, a ação salvadora de Deus, e se oferece totalmente e plenamente a este Deus da vida. Por isso, 4 atitudes interessantes é preciso que nós cristãos hoje, olhando para esta liturgia da palavra, possamos perceber. Primeiro, a nossa atitude de sentir-se necessitado da graça de Deus e sentir-se necessitado pelo Senhor. Segundo, a atitude de abrir totalmente o nosso coração a Deus. Terceiro, confiar plenamente que a salvação vem de Deus e que é dom gratuito para aquele que se abre e se oferece totalmente ao Senhor. E claro, como Paulo na segunda leitura de hoje, na sua carta, onde Paulo escreve, continuando até o texto de semana passada, a Timóteo, uma oferta totalmente agradável ao Senhor. A quarta atitude, a mesma atitude de Paulo na segunda leitura de hoje, aquele que plenamente se entrega totalmente a Deus, totalmente a Cristo. Façamos nós hoje, queridos irmãos e irmãs na fé, esta atitude, tenhamos esta atitude, daquele que não se acha melhor do que os outros, que não se acha maior do que todos, e daquele que não acha que Deus precisa nos dar algo, porque nós somos melhores, mas necessitados sim da graça de Deus, necessitados sim da ação de Deus na nossa vida. Somos nós, queridos irmãos e irmãs, necessitados do amor misericordioso deste Deus da vida. E a minha, a sua, a nossa oração precisa ser assim, verdadeira, autêntica, numa atitude totalmente despojada, disponível, entregue aos pés deste Cristo nosso Senhor. Tenhamos todos um ótimo domingo, uma boa semana, e que desça sobre nós, sobre todas as suas necessidades, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.